Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. E, em primeiro lugar, peço desculpas pela qualidade do vídeo, que está inferior a dos últimos vídeos, mas eu estou no Festival de Cannes e eu acabei de ver Solo, a Star Wars Story, e tinha que gravar um vídeo imediatamente sobre isso. Não tem spoiler, tá? Podem ficar tranquilos. E o que eu achei de Solo, a Star Wars Story? Eu gostei muito. Gostei muito. Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Claro, não é um filme perfeito, ele não é um filme que me gerou a mesma empolgação, por exemplo, que O Despertar da Força ou Os Últimos Jedi, mas é um filme que cumpre bem o que ele se propõe a fazer. Ele não é um filme que tem, ao contrário dos episódios 7 e 8, ele não tem o propósito de ser uma aventura com um peso maior, dramático, não. Ele é um filme de aventura. I was kicked out of the flight academy for having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Ele é um filme de aventura com um clima juvenil. Mesmo porque o Han Solo, visto nesse filme, ele é um jovem que já tem alguns traços da personalidade do Han Solo que nós vamos conhecer no Star Wars original de 77, mas ele ainda tem uma personalidade em formação, ele ainda tem uma ingenuidade que ele vai perder eventualmente, feliz ou infelizmente, porque o cinismo do Han Solo é o que torna ele interessante. What do you think? Well, what do you know? É um filme, como eu falei, que é uma aventura com um ritmo super ágil, que introduz personagens que são personagens que funcionam dentro da órbita do Han Solo em si. Claro que sendo um filme de origem, entre aspas não, é um filme de origem, ele se vê na obrigação de responder uma série de perguntas. Perguntas, inclusive, que, sinceramente, eu nem sabia que tinha. Por exemplo, qual que é a origem do nome dele? Solo, sobrenome Solo. Talvez quem lê o Universo Estendido conheça, eu não conheço. O meu contato com Star Wars é através dos filmes. Eu nunca tinha pensado que tinha algo de onde surgiu esse nome. O filme responde. E assim como outras curiosidades, ele vai, por exemplo, ele vai lidar com elementos não só da personalidade, mas elementos e aí eu tenho que falar com cuidado, porque eu sinceramente não vou dar spoiler mesmo. Mesmo porque se eu tenho spoiler, os fãs de Star Wars me matam. Mas, bom, para ficar mais fácil, deixa eu falar sobre a interpretação do Alden Ehrenreich, que eu vou aprender a falar o nome dele, que faz o Solo. É curioso, porque na primeira o início do filme não é dos mais convincentes. Eu fiquei, inclusive, bastante receoso no primeiro ato do filme, porque eu não conseguia enxergar de maneira nenhuma naquele rapaz o Han Solo, naquele jovem o Han Solo. A voz é muito diferente. I waited a long time for a shot like this. Muito, e isso realmente me traz uma certa dificuldade, porque a voz do Harrison Ford é uma voz mais grave e a dele é uma voz mais anasalada. Mas, mesmo que ele não esteja tentando fazer uma imitação, ele pega alguns traços do Han Solo, do Harrison Ford, que são suficientes para a gente ter momentos de reconhecimento. Assim, isso é do Han Solo. Por exemplo, a forma do Harrison Ford é apontar o dedo na hora de falar com alguém, ou de fazer uma cara que eu não sei imitar, mas enfim, um contrair de lábios, uma forma de erguer a sobrancelha, ou um sorriso meio torto, que a gente reconhece como sendo do Han Solo, embora quando esse ator sorri muito, ele me lembra muito mais o Dennis Quaid do que o Harrison Ford. Mas você vê ali traços, elementos do Han Solo. Mas como eu falei, em termos de personalidade, eu custei enxergar o Han Solo ali até que o filme começa a se desenvolver, e a partir do segundo, terceiro ato, você começa a acreditar que aquele é o jovem Han Solo, que é o que eu acho que é o mais importante que o filme deveria cumprir na tarefa. Da mesma maneira, os outros personagens que vão ajudá-lo na sua trajetória, ou atrapalhá-lo na sua trajetória, são personagens que são interessantes. O do Woody Harrelson, o da Akira, que de novo, não quero dar spoiler, que é da Emily Clarke, mas é um interesse romântico do Han Solo. O personagem o vilão do Paul Bettany, perdão,
E, claro, tem algumas coisas meio desnecessárias, como, por exemplo, tem que ter sempre um androide que é engraçadinho, e nesse caso é um androide que tem uma personalidade de rebelde para libertar os androides. Que são coisas que são meio obrigatórias, mas sinceramente eu meio que dispensaria, não fazem diferença no filme. E claro, não posso esquecer, tem o Donald Glover como o Lando Calrissian, isso não é spoiler, está no trailer. E que ele também faz Donald Glover é um ator fantástico, é um ator carismático. E se tem uma coisa que o Lando Calrissian tem de sobra, é carisma. E um jeito meio malandro que o Donald Glover retrata muito bem. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. A direção do Ron Howard é uma direção que valoriza o humor frequentemente, às vezes até em momentos que não são necessários, ele exagera para ter sempre uma piadinha, uma fala. É uma montagem ágil, é um mundo, em termos de design de produção, é um dos Star Wars mais coloridos que eu já vi. Pense nos figurinos do Lando Calrissian, que são sempre com cores fortes, batidas, né, chapadas e cores quentes. Isso você vai encontrar em vários momentos no filme. E os mundos, embora não sejam tão ambiciosos na sua concepção quanto são os dos episódios 7, 8, etc., são mundos que cumprem bem a função. Um planeta que também é uma mina, um outro planeta que vai fazer o refinamento de um combustível. Enfim, e as lendas, como eu falei, estão todas lá sobre a corrida em menos de 20 parsecs. A gente finalmente vê como isso aconteceu. Que, de novo, não é spoiler porque não é importante para a história em si, mas são curiosidades que eles vão colocando ali. Quer dizer, é um pouco importante, não em termos de trama, mas só porque faz parte da lenda do Han Solo. Então, assim, o importante é ver como ela aconteceu, não o que ela aconteceu, porque todo mundo sabe que ela aconteceu. Enfim, é isso, é um filme divertido, eu vou escrever sobre ele. É um filme que, principalmente a partir do segundo ato, ele encontra a personalidade que ele quer ter, que ele deve ter. Não sei se ele encaixa em termos de atmosfera muito bem com os filmes novos de Star Wars, ou mesmo com os antigos. Eu acho que ele é um pouco mais juvenil do que os demais, mas funciona. E, de novo, sem spoiler, mas ele vai ter enfim, tem um personagem que vocês vão gostar de ver, eu acho, ou rever, não sei, mas não é spoiler. Porque eu não falei quem é, como aparece, que papel desempenha, mas é legal. É isso. Um grande abraço, bons filmes.